Welcome to the Startup Grind. Flávio, bem-vindo. Muito bacana te receber aqui. Veio de São Paulo aí, da Marginal para Campinas. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. O Flávio já estava inserido ali nas rodinhas no bate-papo. E aí é legal, porque aí o evento fica fácil. O cara gosta de falar, então tudo que a gente tem que fazer aqui é só instigar, né? Fazer umas perguntas aí. E o Flávio tem uma história interessante, porque ele foi das levas de empreendedores que foram para o Vale e aprenderam coisas lá e voltaram para o Brasil para iniciar suas jornadas. Ele foi um dos primeiros a fazer isso no Brasil e ele tem bastante coisa para contar para a gente. Eu vou pedir para você começar, cara, do começo. Então, a sua primeira experiência foi no mercado financeiro, né? Na verdade não. Eu queria, na verdade, até fazer para que seja bastante um bate-papo. Acho que é muito chato a gente ficar aqui só nós dois conversando e acho que o pessoal tem que participar também. Contando um pouquinho da história, eu comecei minha carreira numa empresa brasileira pequena. Eu sempre fui programador. Eu falo que eu sou programador. Eu não sou desenvolvedor, porque desenvolvedor é muito chique. Então eu sou programador. Eu sempre fui programador. De webmaster, né? Lá atrás, codar mesmo. Não, eu faço coding até hoje. Quem fez o site do Clube e quem está fazendo o sistema interno sou eu. Então, assim, total programador, gosto disso. E eu comecei minha carreira numa empresa brasileira pequenininha, que foi comprada por uma empresa americana, que foi comprada pelo Banco JP Morgan. E em 2005 eu fui convidado para assumir tecnologia no Banco JP Morgan. Eu tive uma carreira sempre em tecnologia e sempre fui assumindo mais responsabilidade. Quando o Credit Suisse comprou a Redim Grifo, eu fui convidado para ir para o Credit Suisse Redim Grifo para ajudar a reformular a equipe de tecnologia. Então, e nunca deixando de lado essa questão de gostar de colocar a mão na massa, que eu acho que quem nasce com isso é que nem andar de bicicleta, você nunca gosta de deixar de andar de bicicleta, você tem que continuar fazendo. E no 2008, no auge da crise do mercado financeiro, a minha esposa ficou muito amiga da esposa do Renato, que era o CTO da Redim Grifo. Ele entrou lá como estagiário e ficou 12 anos lá, virou CTO. Ele que me chamou lá para ajudar a reorganizar a equipe de tecnologia. A minha esposa ficou amiga da esposa dele. Minha esposa chamava Marcela, a esposa do Renato chamava Karen. Elas queriam abrir uma loja de roupa. E eu e o Renato, os dois de tecnologia, a gente tem a formação exatamente igual. Depois eu posso falar se é legal você ter um sócio com a formação exatamente igual ou não. Acho que é uma discussão que pode interessar para alguns. Mas elas queriam abrir uma loja de roupa, daí a gente falou, olha, em vez de abrir uma loja de roupa, vamos fazer um site na internet, porque custa muito mais barato. Uma loja de roupa, só o ponto, a luva custa R$200 mil, você tem que comprar estoque mais R$200 mil, você tem que contratar gente para tocar mais não sei quanto. Então a gente falou, vamos fazer um negócio na internet. Fazia muito tempo que a gente não colocava a mão na massa como programador e era uma maneira da gente fazer as esposas pararem de encher o saco que elas queriam abrir a loja de roupa. A gente fez o site na internet e a gente colocou o site no ar em agosto de 2008 e como na época todo mundo gastava muito dinheiro para gerar conteúdo. Não sei quem lembra de 2008, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui tinha Orkut em 2008? Levanta a mão. Praticamente todo mundo, porque era a única coisa que tinha de ferramenta para distribuição de conteúdo na época. E quem não era Orkut gastava muito dinheiro para gerar conteúdo. Os sites gastavam muito dinheiro para escrever artigo, tinha site que gastava muito dinheiro para tirar foto. E como a gente desenvolveu um site para as esposas pararem de encher o saco, a gente falou, vamos fazer uma ferramenta que a gente não precise gastar dinheiro para gerar conteúdo. Então que a gente dê o poder para o próprio usuário gerar conteúdo. E tinha que ser de moda porque as esposas iam cuidar. Então a gente fez uma ferramenta que qualquer usuário pudesse, em qualquer site da internet, gostasse de uma peça de roupa, puxava aquela peça de roupa para dentro do nosso site, que até o nome ficou By MK, porque minha esposa é Marcela, a esposa do Renato é Karen, originalidade ótima. Veio de um engenheiro, né? De engenheiro, filho de engenheiro é. Então chamava By MK no começo. As pessoas, elas pegavam uma peça de roupa, então sei lá, uma camisa que era de uma loja, com uma calça de outra loja, montavam uma colagem, que a gente chamou de look, e as pessoas publicavam e começavam a receber das amigas, principalmente 97% do público era feminino,
começava a receber das amigas, ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo. E a gente descobriu que as mulheres adoram receber ai que lindo nas coisas que elas fazem. E o site ele começou a crescer exponencialmente. Com 0 de investimento, eu conto a história 0 de investimento. Aqui é para falar a verdade. Isso, por favor. Não foi 0 de investimento. Foram R$30 por mês no hosting compartilhado da Local Web na época. Então assim, com R$30 por mês no hosting compartilhado da Local Web, o site cresceu em 6 meses para 30 mil visitas por dia no site. 30 mil visitas por dia, se você fizer a conta, são 500 mil pessoas no mês que estavam acessando o site todos os meses. Pois é, aí uma pergunta. Como que teve qual o fator, o fato gerador desse crescimento com 0 de marketing? Como foi esse crescimento orgânico? As esposas divulgando o site. Elas ficavam o dia inteiro entrando em blog. Naquela época fazer seeding em blog, você de agência, hoje em dia é feio fazer seeding, mas naquela época ninguém sabe o que quer, então não é feio. Fica mais fácil. Fazem até hoje. Fazem até hoje. Mas elas ficavam fazendo seed em blog. E nosso primeiro crescimento foi em janeiro. A gente colocou o site em agosto de 2008. Em janeiro de 2009 deu a primeira bombada, porque um blog chamado Moda Pra Usar, que hoje é a nossa amiga Renata, que escreve esse blog até hoje, ela falou do nosso site e deu uma bombada, que assim, o site ele tinha de agosto até dezembro 100, 200, 300, 400 visitas por dia. Depois que ela fez esse post, é impressionante. No de 400, no dia seguinte estava 800, no dia seguinte estava 1.600, no dia seguinte estava 3.200, no dia seguinte estava 6.400 e o negócio foi se espalhando. E aí foi o viral. E daí foi o viral, que na época ninguém sabia o que era viral também. Pois é. E na época ninguém sabia o que era rede social. Na época ninguém sabia o que era muita coisa. Uma rede social. E a gente acabou criando sem querer uma rede social que era uma rede social de moda. A gente decidiu, quando chegou em março, ele tinha cerca de 30 mil visitas por dia, a gente teve que tomar uma decisão, ou desligava o site, porque começou a ficar, não dava mais para cuidar de final de semana à noite. Até aí, 0, tirando o investimento de vocês de tempo, não teve investimento de capital externo? Zero. Até 2012 não teve. Total. Até 2012, na verdade. Eu ainda estou em 2009. E vocês não chamavam Fashion Me, né? Não, a gente chamava Buy Me Car. Como que foi essa mudança de nome? O que aconteceu que vocês mudaram de nome? Vou chegar lá. Então tá bom. Foi depois, mas enfim. Daí em março de 2009 tinha essas 30 mil visitas por dia. A gente teve que tomar uma decisão de chutar o balde para se dedicar para aquele projeto, para ver se aquele projeto ia para frente e para trás, sem conhecer absolutamente nada do mercado. E a gente tomou essa decisão. Então carreira paralela. A gente foi tocando como carreira paralela de agosto de 2008 até março de 2009. Daí no dia 1º de abril de 2009, no dia da mentira, nós estávamos no nosso escritório novo, que ficava em cima de um puxadinho do escritório do avô do Renato, para começar a se dedicar para o Buy Me Car, porque a gente falou, um site que com 0 de investimento tem 30 mil visitas por dia pode dar em alguma coisa. E ele foi o maior site de moda de 2009 até 2013. Então esse dar alguma coisa, a gente foi aprendendo com o tempo o que ele poderia ser. Eu costumo falar muito, eu dou muita palestra sobre Effectuation, que depois o Marcelo Nakagawa, ele me ensinou, não sei se você já ouviu falar dele, ele é um professor de empreendedorismo de várias faculdades. Ele ensinou que a gente seguia uma maneira de pensar em empreendedorismo diferente da maneira tradicional, que a maneira tradicional diz que você tem que escrever plano de negócio, que você tem que ver qual que é a sua visão, qual que é a sua missão, para onde você vai, o que você vai fazer, como que você vai distribuir seu produto. E a grande verdade, eu e o Renato, quando a gente decidiu largar o mercado financeiro, largar uma carreira até bacana, para se dedicar para um site de moda, eu não sou de moda, dá para ver hoje. Absolutamente não sou de moda. A gente não tinha subsídio nenhum para seguir a escola de pensamento tradicional. A gente não conseguia fazer um plano de negócio, a gente não conseguia fazer um pricing do nosso produto, a gente nem sabia qual era o nosso produto. Então a gente acabou seguindo uma escola de pensamento empreendedor diferente, que virou, na verdade, a minha filosofia de vida de 2008 até hoje. Tudo que eu faço, eu sigo essa escola de pensamento, que é uma escola que chama Effectuation. Quem aqui já ouviu falar? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em quantos tem? 40, 50 pessoas. Então 10% das pessoas ouviram falar. É a minha filosofia de vida. O Effectuation, ele se baseia em alguns pilares. Ele é uma escola de pensamento. São 5 pilares, eu resumo em 4, porque daí fica mais fácil de explicar, do meu jeito. Mas é assim, o primeiro pilar que fala Effectuation é que o empreendedor, quando ele toma a decisão de fazer um negócio que nunca ninguém fez, ele só tem controle de uma variável na vida dele, que é o fracasso, não é o sucesso.
Então, o empreendedor, quando ele decide fazer uma coisa que ele não sabe se vai dar certo, não sabe se vai dar errado, não sabe que se vai ter sucesso, não sabe se ele vai conseguir sobreviver, a única variável que ele tem controle é o fundo do poço, é o fracasso, e tudo que tiver acima daquele fracasso, acima daquele que é chamado de perdas suportáveis, é lucro. O empreendedor ele pode ir para frente. O que eu costumo dizer que os empreendedores estão começando? Se olha no espelho, define qual que é a sua perda suportável. Se a sua perda suportável é ficar sem emprego por 3 meses e você vai ter dinheiro para morar, vai ter dinheiro para comer e você vai conseguir ir uma vez no cinema ao longo de 3 meses e é isso que você aguenta, essa é a sua perda suportável. Se o negócio que você está fazendo deu errado depois desses 3 meses, solta, larga e vai fazer outra coisa, vai arranjar emprego. Você precisa sobreviver. Não adianta entrar numa espiral completamente negativa, que eu já vi vários empreendedores entrando, que continua insistindo. O empreendedor ele tem que ser pragmático o suficiente para se olhar no espelho e saber qual que é a perda suportável. O segundo pilar do Effectuation é que o futuro é imprevisível. Como o futuro é imprevisível, o terceiro pilar é testar hipóteses. E para testar hipóteses, o quarto pilar, testar hipóteses através de parceria. Então isso acabou virando minha filosofia de vida. Eu parto do pressuposto que o futuro é imprevisível, eu testo as hipóteses através de parceria e sempre tendo na cabeça qual que é a minha perda suportável. Aquilo que eu estou começando, eu sei exatamente onde eu vou parar e não é demérito nenhum se eu chegar naquele ponto e for parar. A gente vai falar no final que eu abri o Pitinvest, eu estou fechando agora. Então ele cai exatamente na mesma história. Por quê? Porque ele chegou na perda que eu acho que é a perda suportável em relação a isso. E até a perda suportável, ela vai mudando com o tempo. Começa com o dinheiro do próprio bolso. Se a empresa está fazendo grana, é a grana da empresa. Se você consegue dinheiro de investidor, a perda suportável é o dinheiro do investidor. E assim por diante. Então, na BuyMK, vocês estavam gerando receita. Vocês se pagavam, já estavam se pagando? No BuyMK, então, a gente fez de brincadeira de agosto de 2008 até abril de 2009. No dia 1º de abril, a gente começou como coisa séria. Em janeiro de 2010, ele era break-even já. A gente decidiu colocar dinheiro do bolso. Eu e o Renato, a gente se reuniu um final de semana inteiro em março de 2009 para colocar no papel as regras do jogo. A gente já não era moleque, vou falar dessa maneira. A gente já tinha levado muita porrada na cara. Então, até entre os sócios, a gente colocou quais eram as regras do jogo, quanto que a gente ia colocar de grana do próprio bolso, o que ia acontecer se a empresa desse certo, o que ia acontecer se a empresa desse errado, o que ia acontecer se a gente discordasse. Então, a gente colocou grana do bolso suficiente para sobreviver um ano. Chegou em janeiro de 2010, a empresa ficou break-even. A gente tomou a decisão que se a empresa não pagasse as contas, a gente ia fechar a empresa. Naquela época a gente devia ter 5 ou 6 funcionários. Daí a empresa cresceu, ela estourou 2010, 2011. Fechamos parceria com tudo quanto é gente, MTV, Globo, UOL, sei lá, tudo que é gente. E a gente começou a procurar investidor em 2010, que daí é uma história engraçada que eu falei para você que eu ia contar. Então, Bob, quero que você conte e eu quero que você fale para a gente. Esse foi o momento que você resolveu buscar investidor. Quando é o momento de uma startup buscar investidor? No nosso caso, eu não sei. No nosso caso, eu vou contar a história. Chegou maio de 2010, a gente estava crescendo, o site assim, ele estava... Aquela curva exponencial, ela continuava. Era um momento muito diferente, porque você não tinha muitas opções. A internet em 2008, 2009, 2010 é completamente diferente. Então, vocês começaram a culturar o mercado, porque assim, você não comprava roupa por internet. Não, a gente participou, a gente catalisou todo o processo de e-commerce, de venda de roupa, tudo. Assim, foi uma experiência bacana. Mas chegou em maio de 2010, ligou um gringo pra gente, e o gringo ele não falou nem oi, ele falou, quero comprar seu site. Assim, ligou um gringo do nada, numa sexta-feira, e falou, quero comprar seu site, amanhã no sábado eu vou estar no Rio de Janeiro, eu tenho o tempo do táxi do Galeão até o hotel que eu vou ficar, para a gente conversar porque eu quero comprar seu site. Quando o cara fala, quero comprar seu site, a gente pegou um avião, foi para o Rio de Janeiro e foi se encontrar com um gringo. Que a gente não tinha a mínima ideia, que gringo estava olhando para aquilo que a gente estava fazendo.
A gente pegou o avião, foi para o Galeão, encontrou o gringo, conversou com ele do táxi do Galeão até o hotel dele. A conversa foi muito legal, ele convidou a gente para subir, que não era um hotel. Na verdade, ele estava num duplex na ponta de Copacabana, que depois a gente foi descobrir que o gringo veio fazer turismo sexual numa despedida de solteiro de um monte de gringo. Assim, Era bem humilde também. tem foto na internet, se vocês quiserem ver. Parecia a cena daquele filme, como que chama? O Hangover lá, como chama? Se beber num caso, e tava igualzinho, tinha um gringo pra cá, outro pra lá, um monte de jogada em tudo quanto é canto. Tem várias histórias disso nesse meio. Não, assim, é bizarro. Mas a conversa foi legal com ele. Ele fez uma proposta firme pelo site na semana seguinte, quando ele voltou da despedida de solteiro. Normal, né? Quando ele voltou normal. E daí a gente falou, porra, tem um gringo querendo comprar o nosso site. A gente nem sabe o que é o nosso site. O nível de receita ele era muito pequeno naquela época. Vamos pegar um avião, vamos para os Estados Unidos e vamos ver se tem outros gringos querendo comprar o site. E justo 2 semanas depois ia acontecer a primeira edição do TechCrunch Disrupt, que hoje é um evento enorme, mas foi a primeira edição do TechCrunch Disrupt em maio de, acho que 26 ou 27 ou 28 de maio de 2010, em Nova York. A gente pegou o avião e falou, já que a gente vai para os Estados Unidos, vamos ficar 3 semanas lá. A gente vai ficar 1 semana em Nova York, 2 semanas em São Francisco para conhecer o ambiente de São Francisco. Oba-oba total, porque a gente não tinha agenda. Pegamos o avião, fomos para TechCrunch Disrupt. Alguém aqui já foi para o Disrupt? Ninguém? Você já foi? Só eu, cara. Hoje o Startup Alley deve ter umas 400 empresas, 400, 500 empresas. Quando a gente foi nessa primeira edição, o Startup Alley tinha 38 empresas. E nós éramos a única empresa brasileira, e nós, os babacas, como era ano de Copa do Mundo, a gente foi com a camisa do Brasil. Então, absolutamente, o evento, todo mundo parou para conversar com a gente. Todo mundo parou, todo mundo parou. A gente saiu do evento da TechCrunch Disrupt, para vocês terem uma ideia, com 18 potenciais investidores, parceiros, compradores e o que quer que seja. E lá que a gente conheceu o nosso investidor, que só investiu 2 anos depois, mas já conto isso. Lá que a gente conheceu todo mundo. Eu soltei um tweet na época, tô indo para São Francisco, tem alguém aí? Aquele tweet bem bobo, que você não sabe, não espera nada. Foi a primeira vez que você estava indo pro Vale. Primeira vez que eu estava indo pro Vale, nunca tinha ido para São Francisco. Minto, acho que eu fui uma vez com a esposa para viajar, mas eu nunca tinha ido para conhecer o mítico Vale do Silício. E quando eu soltei esse tweet, que eu estava em Nova York indo para São Francisco, me respondeu uma chinesa falando em português para se encontrar num café em São Francisco. Eu falei, fudeu, vou ser sequestrado. Que merda é essa? E era, não sei se vocês já ouviram falar, era a Bad Young que me respondeu. Alguém já ouviu falar da Bad? Tá. Marquem esse nome, tá? Hoje é uma das pessoas mais influentes do mundo em startups. Mas na época ela não era ninguém. Ela me mandou um tweet falando, olha, vamos tomar um café. A gente foi tomar um café com ela e ela falou, olha, acabei de fazer um negócio aqui em São Francisco que faliu. E como eu estou morando aqui, eu quero fazer um negócio para tentar conectar o ambiente do Vale do Silício, o mítico Vale do Silício, com o pessoal do Brasil. O que vocês acham de me ajudar a organizar uma viagem para cá, para os Estados Unidos, de empreendedores e não sei o que, para conhecer esse ambiente, bababá, bababá. Daí a gente falou, a gente já estava naquele oba-oba, daí a gente falou, vamos, né? Vamos ver. Resumo da história, para encurtar um pouquinho. Eu ajudei a Bad a organizar o primeiro Tech Mission, que foi uma primeira viagem que ela levou 10 empreendedores para o Vale do Silício em outubro de 2010. Nesses 10 empreendedores estava o Marco do Descomplica, que hoje é uma empresa que vale mais de 200 milhões de dólares, que na época ele era uma empresa de um funcionário só, hoje já é uma empresa de 150 funcionários. Estava o Igor Santiago da iSystems, que deve ser colega de algum de vocês, que ele é aqui da Unicamp, que foi a única empresa investida pelo fundo Pitanga 3 anos depois dessa viagem. Estava a Tayana, que é fundadora da Mentes, que alguém aqui já jogou Colheita Feliz? A Tayana, ela fez Startup Grind. Então, tava a Tayana. Então, assim, tava uma galera que na época você não dava nada pra galera, mas era uma galera muito legal. E dessa galera muito legal, a gente voltou dessa viagem, a gente falou, pô, a gente voltou louco. A gente precisa Como trazer... que é o impacto que você teve lá? Não, assim, a gente aprendeu algumas coisas que daí a gente tentou trazer para cá, para o nosso dia a dia. Algumas coisas eu acho que eu posso resumir em algumas características. A primeira é que no Vale do Silício o pessoal quer mudar o mundo.
Eles não querem saber se eles têm dinheiro para sobreviver no mês que vem. Eles querem mudar o mundo. Se eles não conseguirem dinheiro para mudar o mundo, daí eles acham outra coisa para mudar o mundo. Essa é uma primeira característica. Uma segunda característica é que o feio, o fracasso, aquele mito que acho que vocês já devem ter discutido bastante, que o freio, o fracasso, você não pode, se alguém falha, é aprendizado. Lá é verdade, é aprendizado mesmo. Lá é uma etapa do processo de empreendedor, você fazer alguma coisa e dar errado e você tentar fazer outra coisa. Outra coisa também que é muito intenso é a questão do compartilhar para crescer. Aqui no Brasil, eu fico puto quando alguém vem falar. Quem pode falar a palavra direto? Tá gravando, mas tudo faz pim na época. Não faz nada, não. Mas eu fico puto quando vem alguém falar comigo e falar: eu tenho uma ideia. Daí eu falo: foda-se. Porque pra mim o que vale é o cara chega e fala: eu tô fazendo isso, isso e aquilo. Que ideia não vale porcaria nenhuma. E lá no Vale do Silício é muito intenso essa questão de compartilhar para crescer, porque o cara compartilha a ideia, o que ele está executando, com todo mundo que aparece na frente, seja num bar, seja num café, seja num happy hour, seja numa reunião, e é disso que ele vai crescendo a ideia dele. Já chegou o carinha para mim e fala: Flávio, eu quero te contar a minha ideia, mas você precisa assinar um NDA. Nunca faça isso, porque eu sou estúpido, eu mando tomar no cu. Assim, direto, na lata. Porque não faz sentido, porque não vale nada. O exemplo que eu uso é o seguinte: eu acho o teletransporte um tesão, só que ninguém fez até hoje, então não vale nada. Então assim, a gente aprendeu várias coisas dessas. E quando a gente voltou em outubro, novembro de 2010, a gente falou: a gente precisa trazer esses conceitos para o Brasil. E foi aí que surgiu a ideia do BR New Tech, que a primeira edição foi no dia 13 de dezembro de 2010, que daí eu carreguei cerveja nas costas, junto com a Bed, junto com o In, junto com o Marco do Descomplica, e a gente fez lá no ponto de contato. Até alguém comentou comigo da Fernanda, que foi lá no ponto de contato com a Fernanda Trujillo. A primeira edição, que a gente não sabia se ia ninguém, foram 150 pessoas, e de 13 de dezembro de 2010 até hoje, o BR New Tech acontece todos os meses e vão 200, 300 pessoas todos os meses. Então foi a sementinha do processo. Muito legal. A gente fugiu um pouquinho da história do BuyMK, eu volto nela já, para entender algumas coisas. Quero continuar falando então do ecossistema, já que você falou do BR New Tech. De fato, assim, principalmente nos últimos 3 anos, 4 anos, é incrível como tem mudado o ecossistema brasileiro de startup, de empreendedorismo. Por um lado, você tem um monte de gente se lançando empreendedor. É engraçado, hoje eu acho, o Instagram alertou: tem fulano de tal do seu Facebook e está no Instagram. Aí eu cliquei para ver, o Instagram dela era de uma empresa. Aí fui ver que ela é médica, está procurando médicos empreendedores. Aí eu falei: caramba, essa menina, eu nunca achei que ia fazer algo desse tipo. Então assim, muita gente se lançando. Por outro lado, muita gente se lançando atrás de ou respaldado por uma autoajuda, com muita ideia, pouca execução. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, se você concorda com isso ou não. Eu acabei dando um pouco da minha opinião. É muita gente querendo vir, mas sem execução. O cara tá vindo só com uma ideologia por trás, entendeu? Eu não sei, à frente do Cubo hoje, que depois a gente vai falar também, como que você está vendo essa questão? Hoje eu sou bem pragmático quando eu converso com o empreendedor. Eu tento fugir ao máximo. É muito fácil você cair no oba-oba, você cair no autoajuda, você cair no vire empreendedor e você vai ficar rico, o que é uma mentira, porque na verdade você não fica. Eu estaria muito mais rico se eu continuasse trabalhando no banco. Não seja modesto. Não, mas se você mostrar esse vídeo para minha esposa, ela vai me xingar, porque eu decidi fazer um negócio diferente. Então é um fato. Você quer ficar rico, você quer ter uma vida fácil, trabalhe numa grande empresa, porque você tem tudo. Você tem plano de saúde, você tem plano de previdência, você tem não sei o quê. Tudo bem que a qualquer hora eles podem te mandar embora, mas é muito mais fácil. Então eu tento sair dessa glamorização. Como que fala essa palavra? Você entendeu? Eu tento sair um pouco disso, tento sair do oba-oba também. E quando eu converso com os empreendedores, eu tento ser bem pragmático. Porque também, quanto mais porrada você leva na vida, mais você entende como a vida funciona e mais você pode se dar o direito de falar aquilo que está na sua cabeça. Eu acabo sempre fazendo um disclaimer que eu falo que eu tenho na cabeça, o que eu não concordar, o que a pessoa não concordar, ela joga fora depois, mas eu falo o que eu tenho na cabeça. Então assim, é muito difícil. Vou dar um exemplo, sei lá, você tem vários exemplos na verdade. A grande questão é que o empreendedor, quando ele decide trilhar esse caminho,
E na lata eu já quebro um pouquinho aquela questão do glamour empreendedor, que eu volto na história do Effectuation. Que eu falo, olha, você tem que se olhar no espelho para saber até onde você vai se tudo der errado. E as pessoas não costumam fazer essa análise. Porque na autoajuda e no oba-oba que o pessoal fala, pinta um mundo muito bonito. E o mundo ele é muito mais difícil do que esse muito bonito, e as pessoas não têm tanto esse pragmatismo de mudar de rumo se a coisa está dando errado. E assim, é um processo. Eu acho que o mercado ele mudou muito de 2008 até 2010, de 2010 a 2012, de 2012 a 2014, e agora a gente está no outro momento, que é 2015 até X. Mas em cada um desses passos o mercado foi amadurecendo, as empresas foram se depurando, os empreendedores foram se depurando e o mercado acabou ficando mais maduro. Legal. Voltando um pouquinho para a gente encerrar a questão do Buy Me Car, vocês foram captar investimento. O que aconteceu depois? Foi aí que vocês mudaram para Fashion Me? Como que foi essa transição? Então, em 2010 eu fui na TechCrunch, eu saí de lá com 18 potenciais investidores, parceiros, etc. Conheci lá a Intel Capital, fui fazer um pitch em Santa Clara para a Intel Capital na semana seguinte do TechCrunch. A Lucy McGill, quem falou para a gente, olha Flávio, você está tentando fazer aqui 6 coisas diferentes, se você estivesse pedindo dinheiro para uma coisa só, eu investiria na sua empresa. Daí a gente saiu sem investimento, a gente voltou para casa, o Buy Me Car continuou a crescer. Daí a gente fez um business plan que apresentou no final de 2010 e no começo de 2011 a gente tinha 3 term sheets na mesa. A gente resolveu não fechar o investimento, que nem a gente acreditava naquilo que estava no papel. Então assim, o investidor ele acreditou, a gente não acreditava. Ele falou eu pago, a gente falou eu não quero. Então assim, é complicado isso também, porque papel aceita absolutamente tudo. Quando a gente viu que era sério, que tinha um cara querendo colocar projeções de 5 anos, a gente falou, fudeu, não dá para ir para frente. Fizemos mais lição de casa. Daí no final de 2012 a gente fez um business plan onde das 6 coisas que a gente estava tentando fazer, a gente estava fazendo uma coisa só. A gente encontrou a mesma Lucy McGill, que 2 anos depois marcamos com ela no hotel, depois de um TechCrunch Disrupt, dessa vez em São Francisco. Falamos, Lucy, agora a gente aprendeu, vamos lá porque a gente quer conversar de novo. Conversamos com ela, 1 mês depois o dinheiro estava na conta. Ela fechou o investimento. E nesse plano de investimento, foram 3 hipóteses que a gente vendeu no plano de negócio. Porque no final das contas o investimento ele é para você testar uma hipótese. O empreendedor ele é um eterno testador de hipóteses. Vou voltar no Effectuation. Perdas suportáveis, futuro imprevisível, teste de hipóteses, teste através de parcerias. Então, a gente pegou dinheiro para testar 3 hipóteses. Uma hipótese de internacionalização, por isso que a gente mudou o nome para Fashion Me. Deu tudo absolutamente errado. Começa que a gente perdeu nossa indexação no Google. A gente tinha 4 milhões de consultas de queries por dia no Google que levavam para o Buy Me Car. Quando a gente fez a mudança, caiu de 4 milhões por dia para 40 mil. Caramba. Então, assim, foi uma besteira atrás da outra. A gente tinha uma segunda hipótese de Big Data, que era, nós tínhamos um site que era acessado por mais de 2 milhões de mulheres todos os meses. E ficavam fazendo look, ficavam compartilhando coisas, ficavam clicando em peça de roupa. A gente tinha um Big Data espetacular. E daí a gente falou, vamos empacotar isso daqui em relatórios como se fosse o Google Analytics de moda. Na teoria é lindo. A gente chegou a vender 232 assinaturas desses relatórios. E os 232 cancelavam no segundo mês. Porque eles falavam que eles não tinham nem tempo de ver o Google Analytics, imagina ver um negócio a mais. Então assim, não sei se foi à frente do tempo, mas continuo achando que era lindo o que a gente estava fazendo. Interessante, né? Você deve ter imaginado, puta, aqui tem uma puta sacada. Não, achei, era uma mina de ouro. Era uma mina de ouro aquilo lá. Eu sou a inteligência do mercado. E eu continuo achando até hoje o que eu era. Mas o que deu certo depois do investimento? São as pessoas que não queriam pagar para ver. Então, assim, tem um problema quando você é empreendedor, que você tem que combinar com o mercado. E às vezes o mercado não combina com você. Então tem esse problema. E tinha uma terceira hipótese, que era a gente usar a nossa ferramenta para aumento de conversão. Isso funcionou legal. A gente fez um teste com 17 milhões de usuários únicos ao longo de um mês, junto com o portal, onde a gente convertia 40% mais do que ferramenta de remarketing, que convertia 40% mais do que não usar nada. E daí chegou no final de 2013 e a gente falou, vamos pegar essa parte, vamos tentar passar essa parte para frente. E daí a gente fez toda a transição do Fashion Me. O resumo da história, 70% deu errado,
30% deu mais ou menos certo, e daí a gente tentou capitalizar em cima desses 30%. E aí vocês fizeram a venda desse negócio. E daí a gente passou para frente essa parte. E daí eu comecei a ver, já que eu estou passando para frente essa parte, eu preciso ver meu próximo negócio. E como eu vim de mercado financeiro, eu comecei a estudar de Bitcoin, e daí eu como programador, eu falei, o único jeito de eu aprender esse assunto é colocando a mão na massa, vou abrir uma empresa de Bitcoin. E daí eu abri a BitInvest em janeiro de 2014. Explica, pessoal, o que é Bitcoin? Mas daí a gente vai precisar de outra sessão inteira aqui. Bit de 1 minuto. Bitcoin, eu faço, pode pegar no relógio. Bitcoin é um protocolo, é o mesmo processo de transformação que o protocolo SMTP fez com as comunicações, que hoje você manda um e-mail para 100 pessoas e esse e-mail é praticamente de graça e praticamente imediato, se você for comparar com uma carta de 20 anos atrás, é o poder de transformação no protocolo Bitcoin para transação. Qualquer transação que hoje é muito devagar e muito cara, ela pode ficar praticamente imediata e barata com o protocolo Bitcoin. Parabéns. Salva de palmas para o Flávio, que fez o bit em menos de um Mas é isso. Ele é um protocolo, ele não é moeda. Mas daí eu estudei, só sei isso que eu estudei. Pois é, e aí o que era o BitInvest? O BitInvest ele foi um modelo de negócio que era o único modelo de negócio que dava para colocar no ar naquela época, que era uma exchange que se fala, como se fosse um mercado livre, só que em vez de você comprar e vender bicicleta, você compra e vende Bitcoin. Então você tem Bitcoin para vender, você coloca para vender, você quer comprar, você fala que você quer comprar e eu junto as duas partes. O BitInvest foi lançado em janeiro de 2014, ele teve uma exposição super legal. Quando eu estava tentando fazer fundraising, levantando capital para tocar o BitInvest, na época do auge do Bitcoin, que foi 2014, eu fui convidado, eu fui fazer um pitch para o pessoal da Redpoint Ventures, que é um fundo de capital de risco, e quando eu estava fazendo o pitch, o investidor, o Anderson, o Rodrigo Manuel, ele vira para mim e fala, olha Flávio, adoramos o seu pitch, mas a gente pode fazer um pitch para você? E quando o investidor fala isso, tem que baixar a cabeça e falar sim, né? Então assim, pode, com certeza. E daí o pessoal da Redpoint me fez o pitch do Cubo, no começo eu não acreditei muito, eu falei, não, estou tocando BitInvest. Como foi o pitch BitInvest? O pitch foi assim, olha, a gente está conversando com o Banco Itaú de fazer um projeto de fomento a empreendedorismo aqui no Brasil. Você ajudou a fundar o BR New Tech lá em 2010, você tem uma rede de relacionamento muito extensa, a gente gosta de você e tal, e a gente acha que você é o cara, só que assim, é uma not for profit, é uma ONG praticamente, para a gente mudar a cara do empreendedorismo no Brasil, a gente quer que você seja o protagonista desse processo. A minha primeira reação foi, eu não acredito, eu gosto muito de vocês, eu não conheço o pessoal do Itaú, eu acho que quando fala Itaú é um negócio muito grande, eu não vou ter a liberdade para fazer isso que vocês estão me falando. Da primeira reunião eu saí totalmente descrente, só que daí depois foram me chamar lá no Banco do Itaú, eu falei com toda a liderança lá do Banco do Itaú, e quando realmente a gente recebeu carta branca para fazer o negócio funcionar da maneira que a gente achava que era o certo, daí eu topei porque é por causa do impacto que a gente pode ter no mercado, ela é enorme. No BitInvest, eu tive que achar uma equipe nova para tocar o BitInvest, então eu saí do dia a dia. Daí eu vou abrir um parênteses aqui. Eu converso com muito empreendedor e eu acho que no Brasil a gente tem um problema que os empreendedores eles são esquizofrênicos. O que eu chamo de empreendedor esquizofrênico? É empreendedor que está tentando fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você ser empreendedor não dá para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você tem que se dedicar de corpo e alma, você tem que colocar o sangue no negócio e o cérebro humano, a não ser se você é um super-humano, eu não conheci nenhum até hoje, olha que eu já falei com gente muito mais inteligente do que eu. Se você tem que ser um super-humano, eu acho que não tem nenhum para fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, como empreendedor de uma startup, de uma empresa inovadora que quer mudar o mundo. É impossível. Voltando, fechando parênteses. Então daí eu tive que sair do dia a dia do BitInvest para me dedicar pro Cubo, coloquei uma equipe para tocar o dia a dia. Era no final do ano passado. Foi no final do ano passado, foi em novembro e dezembro do ano passado. Essa equipe não deu muito certo, a gente tocou o BitInvest ao longo de 2015 com praticamente equipe nula. O BitInvest ele é praticamente um banco, então eu tenho dinheiro de cliente, eu tenho Bitcoin de cliente, e agora no final do ano a gente decidiu fechar o BitInvest porque já estava passando do nosso limite de perda suportável. O BitInvest, hoje, se alguém rouba o banco, são alguns milhões de reais que estão lá dentro.
E para mim passou do meu limite de perda suportável, não quero que ninguém roube o banco, então a gente comunicou ao mercado na semana passada que nós íamos fechar o BitInvest. Muito bom. E eu estou no Cubo desde o final do ano passado. Pois é, então eu sei que você falou um pouquinho de como foi o pitch deles, como é que você teve a segurança de falar, puta, eu vou tocar o Cubo. Mas o que te motivou, de fato, a sair de uma startup que você estava fundando, a segunda, você já ia ser mais eficiente, né? Você já não ia cometer os mesmos erros do Fashion Me e tal. O que te motivou a largar o BitInvest para ir para o Cubo? Literalmente o impacto que a gente podia tentar fazer no mercado. Como eu estou nisso desde 2008, eu sempre senti falta. Eu estava comentando que assim, desde aquela viagem em maio de 2010, outubro de 2010, eu vou para o Vale do Silício a cada 2, 3 meses. E lá você tem um negócio que é uma palavra que não dá para traduzir, que eu não sei nem falar direito, que é aquela serendipidade, sei lá, que significa o seguinte: você tem um ambiente que provoca conexão entre as pessoas, e dessa conexão entre as pessoas você gera valor. Isso não existia no Brasil, não existia. E quando eu percebi que a gente ia ter a capacidade de preencher essa lacuna do mercado, assim, veio na cabeça na hora o impacto positivo que a gente ia fazer. E quando eu percebi que não ia ter agenda, que não ia ser um investidor, eu não ia ter, na verdade, não tem upside nenhum se o negócio que está lá dentro do Cubo dá certo ou dá errado. A gente só quer o bem das pessoas. É até meio utópico o conceito do Cubo. E o pessoal acha que a Redpoint ou o Itaú vão tomar uma parte da empresa se der certo. Isso acontece ou não? Isso não acontece, não tem relacionamento formal nenhum entre a Redpoint, o Itaú, ou a Accenture, a Ambev e a Cisco, que são os outros patrocinadores também, com as empresas lá de dentro. Mas eu estou lutando para o Banco Itaú comprar uma startup, porque isso gira a engrenagem inteira. Um empreendedor que ele faz uma saída, vou falar uma saída pequena, tá? 5 milhões, que é considerado uma saída pequena, ele com certeza vai pegar 50 mil reais e vai investir como anjo numa outra startup. O empreendedor que faz uma saída de 50 milhões, eu tenho certeza que ele vai pegar 1 milhão e vai investir em 10 startups. Então, o meu papel institucional no Cubo, e isso que me deu tesão de aceitar o negócio, é fazer essa engrenagem ela girar mais rápido. Porque como eu não estou devendo nada para ninguém, e eu entrei no Cubo e falei, eu estou aqui para tocar o negócio dessa maneira, para fazer impacto no mercado, e o dia que essa iniciativa ela desviar desse caminho, eu sou o primeiro cara que vou cair fora, e isso falado com todo mundo, falado com o Itaú, falado com a Redpoint, falado com o mercado, quem conversa comigo, eu falo isso. Eu estou aqui para fazer o ecossistema ir para frente. Então está sendo muito legal, porque parece muito utópico no começo, mas quando o pessoal vê a atuação que a gente está fazendo lá dentro, isso é tangibilizado. O pessoal vê realmente que isso está funcionando lá dentro. O Cubo, ele é um coworking, né? Fala um pouquinho mais do que é. Todo mundo aqui conhece o que é. Alguém aqui já foi no Cubo? Quem já foi? 2, 3, 4, 5, 6, umas 6, 7 pessoas. O Cubo ele é uma associação sem fins lucrativos de fomento ao empreendedorismo. Ele é um espaço físico para conectar empreendedor com empreendedor, empreendedor com investidor, empreendedor com universidade, empreendedor com grande empresa. Nesse espaço físico, é um espaço de coworking também para cerca de 250 pessoas. 250 pessoas, eu estou falando mais ou menos 50 empresas. Só startup de tecnologia, todas as empresas elas foram selecionadas para trabalhar dentro do Cubo. Elas pagam para trabalhar dentro do Cubo, como se fosse um espaço de coworking. Todo o nosso pricing foi feito com base na média do mercado. E além dessas 250 pessoas que são os residentes do Cubo, circulam lá no espaço todos os dias mais 250 pessoas em reunião, palestra, evento, workshop. A gente tinha uma meta de ter um evento acontecendo lá por dia. Então acontecendo uma média de 3. Na segunda-feira foram 6. Então assim, todo dia tem uma coisa interessante lá e todos os eventos abertos para o ecossistema. O nosso papel, como Cubo, não é produzir os eventos. O nosso papel é fazer a curadoria do evento que vai ter lá dentro. Tem muito evento que a gente recusa, que a gente acha que ou é de charlatão, ou que não vai adicionar valor, ou que é um tema que não tem nada a ver. Mas se é evento bacana, a gente traz lá para dentro. Isso que está acontecendo aqui poderia acontecer lá no Cubo de graça. Qual que é nosso business model para evento? O Junqueira vai levar para lá. É só levar. Qual que é nosso business model para evento? Quanto mais valor gera para o ecossistema e quanto menos bagunça no Cubo gera,
mais barato é. Por que eu falo bagunça? Porque eu já abri o Cubo para um pessoal que levou 10 caminhões lá e ferrou nossa vida. Então assim, quanto mais valor gera para o sistema e quanto menos bagunça, mais barato. Mas rola bagunça, rolou até churrasco semana passada. Teve um churrasco espetacular, na verdade, mas esse eles pagaram limpeza, porque foi muita bagunça. Agora, se é um evento fechado que não adiciona muito valor, daí eu cobro caro. Então o modelo de negócio ele é completamente aberto para que a gente consiga ter densidade lá dentro. Tem um relatório muito legal da Up Global, que hoje é da Techstars, que foi comprado pela Techstars, que fala sobre ecossistema de startups ao redor do mundo. E ele fala que os ecossistemas, eles florescem se você tem 5 componentes. Se você tem talento, disponibilidade de talentos, se você tem acesso a capital, se você tem um ambiente regulatório já estruturado, pró-negócio, se você tem também o outro que eu esqueci agora, e você tem um quinto elemento que é a densidade. Se você tem o local físico, por mais que o mundo ele seja virtual, um local para as pessoas se conectarem. Porque empreendedor que é empreendedor de verdade sabe, se conecta com uma pessoa em qualquer lugar, daquilo pode sair negócio, e é o que está acontecendo no Cubo todos os dias. Sempre que a gente trabalha com startup ou novos modelos assim, mais disruptivos, sempre você leva em conta, não tem expectativa a curto prazo. E ainda que as coisas aconteçam a curto prazo, como já está acontecendo ali. Acho que foi dia 10 de setembro que foi a inauguração do Cubo. Foi, tem 2 meses e 2 semanas. Pois é, eu estava lá. E agora você está falando que o Itaú pode comprar uma empresa. Ou seja, nesses 2 meses já tem uma oportunidade aí de negócio boa. Não, ainda não. Itaú não sabe comprar startup. A gente quer provocar isso. Nenhuma grande empresa sabe. Nenhuma grande empresa sabe nem contratar serviço de startup. Grandes empresas, essa é uma briga que eu tenho. Eu recebo lá no Cubo todos os dias pelo menos 2 grandes empresas. Grande empresa, multinacional. Hoje foram 2 que estão nos jornais agora por causa da Lava Jato. Foram lá conversar. Não sabem, querem fazer e faz tudo errado. Mas enfim, grande empresa não sabe nem contratar startup como fornecedor. O grande empresa, para contratar fornecedor, passa por um processo de homologação. E a primeira coisa que um processo de homologação vai pedir é: me dá sua contabilidade auditada. Que startup tem contabilidade auditada? Que startup tem faturamento dos últimos 12 meses? Que startup tem faturamento dos próximos 12? Nenhuma tem. Então a grande provocação que a gente faz lá no Cubo é aquilo que eu falei. É espaço para conectar empreendedor, investidor, universidade e grande empresa. Toda grande empresa que vai lá, como eu não tenho muito papa na língua, eu falo: olha, você tem que mudar seu processo, você tem que saber contratar startup, você tem que saber fazer negócios, você tem que saber comprar startup. Nos Estados Unidos, os chamados Small Medium Exits, que são saídas de 5 a 50 milhões de dólares, que são os small e medium, acontecem todos os dias em quantidade. Quantos você já ouviu aqui? Quase não tem. Eu estava falando com o Pedro do Aceleratec. O pessoal se esconde, mas tem muito pouco. Mas é muito pouco. Tem muito pouco. Então isso tem que começar a acontecer mais, porque gera a engrenagem toda. Então o nosso papel institucional como Cubo é fazer essa engrenagem e ela girar mais rápido. Muito, muito, muito bom, cara. Agora, eu quero voltar só um pouquinho da questão do fintech. Eu vi uma entrevista tua, não lembro onde foi, que você falou uma frase que eu achei curiosa, interessante. Você falou, porque numa startup, quem aqui está montando uma startup sabe disso, é muito comum você falar: bom, eu vou começar com o meu MVP. E aí você falou: bom, eu conheço o mercado financeiro. Não existe MVP no mercado financeiro. O que é isso que você falou? Mercado financeiro, você mexe com dinheiro de outro, com dinheiro de terceiro. Você não pode fazer um MVP, você não tem como corrigir a merda se você faz merda. A grande verdade é essa: você tem que ter um critério muito maior do que, por exemplo, vou dar um exemplo que, sei lá, você vai fazer um aplicativo para chamar táxi. Se o táxi não chega, o usuário vai ficar puto. Ok, o usuário ficou puto. Agora você vai fazer um aplicativo de pagamento. Se o dinheiro do pagamento some, o que acontece? Então assim, é diferente quando você mexe com dinheiro de terceiro. Então assim, existe MVP no conceito que você não precisa entregar todo o seu feature set de largada. Você não precisa entregar um aplicativo mais completo. Só que ele não existe MVP no sentido de que a parte estrutural, a parte contábil, a parte de reconciliação, a parte de controles internos, ela tem que ser muito bem feita antes de você lançar. Essa questão de fintech é muito pautada e baseada na reputação, na confiança. É só baseada em reputação.
Fintech é só reputação. Olha o que está acontecendo com o BTG Pactual hoje em dia. O BTG Pactual ele vai fechar. Ele vai fechar. Então, assim, é só reputação. Eu era um dos bancos que eu mais admirava até uma semana atrás, tá? Então, assim, é muito complicado. Já que você tocou no assunto de BTG, não vou falar de Lava Jato, mas eu quero falar da situação política e econômica do nosso país. Isso impacta grande empresa, impacta pequena empresa, impacta até startup. Como que você está enxergando esse momento e o que você acha que vai sair nesse funil aí, que está apertando a negada? Eu vou dar uma opinião Flávio. Minha opinião, ela muda como uma montanha russa. Assim, momento de país, eu acho que depois da semana passada, depois dessa semana, talvez tenha luz no fim do túnel. Quero depois ouvir no rádio sobre o processo do Eduardo Cunha, tá? Mas enfim, eu acho que tem luz no fim do túnel em questão de momento econômico / político. Vou fechar a opinião Flávio e vou falar sobre mercado de startups de tecnologia. Startup de tecnologia resolve ineficiência do mundo real. O mundo real está cheio de ineficiência. Todo empreendedor que eu conheço de startup de tecnologia que está resolvendo uma ineficiência está crescendo e está tendo sucesso hoje. Independente se a economia está indo mal, independente se a Dilma fala besteira, independente se quem quer que seja foi preso ou não foi preso. Então, assim, sem exceção, você vai no Cubo, todas as empresas no Cubo, hoje são 40 empresas, um pouco mais de 200 pessoas estão lá dentro, todas as empresas estão contratando, todas as empresas estão crescendo, todas as empresas estão resolvendo problemas do mundo real, resolvendo ineficiências do mundo real. Minto, talvez tenha umas 3 que não, mas 4. Veio outra na cabeça. Mas enfim, você resolve o problema do mundo real, você tem oportunidade. E aliás, num momento como agora, a diversidade cria oportunidade. Mesmo o mercado financeiro, que você perguntou da área de fintech, se o pessoal começar a dever dinheiro agora, é uma puta oportunidade. Se o pessoal começar a ter novos métodos de pagamento, novos métodos de empréstimo, novos métodos de financiamento estudantil, o que quer que seja, é tudo oportunidade. A grande questão é que é difícil no mercado de fintech, porque a regulação não acompanha a velocidade das startups. Mas, o empreendedor tem que arregaçar as mangas e fazer. Eu pego o Uber todo dia, o Uber é proibido em São Paulo. Então, assim, tem que fazer. Tem que fazer. Constitucional. Posso falar um negócio polêmico? Manda ver. Tá gravando? Tá. Droga. Eu li um artigo muito legal. Mas droga você não vai falar ou você está começando a falar? Não, eu vou falar, porque tudo bem. Eu li um artigo muito legal que estava falando o seguinte: se governo fosse bom e regulação fosse bom, a gente estaria ainda na Idade das Pedras. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, tinha segregação racial regulada por governos. Nos Estados Unidos, no Brasil, em países da África. Há 100 anos atrás, tinha escravidão regulada por governos. Se for ver, há 70 anos atrás, você não podia comprar álcool nos Estados Unidos, sei lá, você pega qualquer exemplo. O governo nunca foi exemplo do que é o progresso, ou do progresso do mundo. Por isso que tem que existir empreendedores que desafiam o status quo e tentam mostrar para governo e para a sociedade o que é progresso. Legal. Obrigado, mas eu tenho que estudar mais, porque eu não sei todos os exemplos. O artigo estava tão legal, eu vou procurar, eu passo para você depois. Que ele dava vários exemplos assim, de coisas assim que eram verdades na nossa vida há 50 anos atrás, que 50 anos atrás não é tanto tempo. Eu estou quase lá. Então assim, era verdade na nossa vida. E como? Era o governo que estava fazendo aquilo. A música, né? Deve sair de um mercado tão regular também de CD tudo, e hoje você é totalmente disruptivo. Se você for ver tudo. Você tem que ter sempre um empreendedor desafiando. Agora, você comentou alguns já, você cometeu vários erros ao longo das suas jornadas. Empreendedor vive errando. O que você hoje fala para o pessoal aqui que está começando, tem uma startup, alguns que eu conheço aqui, já tem gente que já está pegando seus primeiros clientes, tudo com o negócio começando. O que você fala para eles não errarem, baseado na sua experiência? Primeira coisa que eu falo é aquilo que eu estou falando desde o começo. Você olha no espelho e vê qualquer perda suportável se tudo der errado. Eu acho que é muito importante todo empreendedor fazer isso.
E daí daí eu vou repetir uma outra coisa que eu já falei também. Ser empreendedor é uma constante teste de hipóteses. Tem hipótese que vai dar certo, tem hipótese que está errada. A hipótese que está dando certo, continua. A hipótese que está dando errado, para, repensa e faz outra coisa. E não tem problema nenhum você fazer isso de forma contínua. Muitos negócios, o empreendedor não tem controle para qual caminho que ele vai seguir. É diferente, por exemplo, de você construir um prédio, que o prédio você já sabe como ele vai ficar no final, você já tem um projeto, início, meio e fim, mas o empreendedorismo, você fazer uma startup, do jeito que a gente conversa startup nesse contexto, você não tem nada é verdade, absolutamente nada é verdade. Então você tem que estabelecer uma hipótese, colocar um prazo para testar aquela hipótese, executar aquela hipótese naquele prazo, avaliar se aquela hipótese deu certo ou se deu errado. Se deu certo, estabelece uma segunda hipótese incremental. Se der errado, faz o famoso do pivô, faz uma outra hipótese e assim por diante. O que não pode é levantar 10 hipóteses ao mesmo tempo e querer testar 10 hipóteses ao mesmo tempo, porque você, como empreendedor, não vai testar nenhuma das 10 direito. A não ser se você tem... Um dia eu estava falando com o César Gon sobre isso. Sei. Daí ele virou e falou... César é daqui de Campinas. mas daí ele virou e falou, mas eu tenho 1.500 funcionários para testar minhas hipóteses. Daí eu falei, assim você pode, né? Se tiver 1.500 funcionários para testar as hipóteses, daí que você pode. Mas geralmente... o empreendedor um pouquinho, em estágio um pouco mais inicial, não tem. Isso é interessante porque, principalmente quando a pessoa está captando ou acabou de captar, você tem um gestor por trás, um investidor por trás, é a ansiedade de, puta, eu quero já pôr isso no ar para testar logo tudo, isso. E quando você acaba de pôr um MVP ou a versão beta do seu negócio, na verdade está começando agora o jogo. Entendeu? Como que você começa quando vai para o ar. Começa quando o primeiro usuário está usando. Como é que você administrou essa expectativa dos seus investidores lá atrás, do próprio Itaú Redpoint hoje? Você falou que deixou claro isso para eles. E como que você fala para o pessoal que ia administrar isso, essa expectativa, essa ansiedade? O que você pode falar para o pessoal? Vamos lá, são situações diferentes. Lá atrás, na época do Vai Me Cá, do Fashion Me, quando a gente levantou dinheiro com o investidor, a gente levantou dinheiro para testar 3 hipóteses, não ao mesmo tempo, mas de maneira escalonada. A gente vai testar essa hipótese, a gente vai testar a segunda, a gente vai testar a primeira. Se a primeira funcionar, a gente provavelmente iria jogar as outras 2 no lixo e ia ficar só com a primeira. Mas a gente foi testando as hipóteses e isso estava combinado desde o começo. Uma coisa que eu aprendi, até relacionamento com o mercado, relacionamento com o investidor, relacionamento com outras pessoas, é que uma das coisas mais importantes que você tem também é você enquanto você, sua credibilidade. Então, assim, o que você fala, você tem que manter, você tem que ser consistente, transparente em tudo que você faz. No caso do Fashion Me, a hipótese que a gente levantou, muitas delas não funcionaram. É o que eu falei, 70% não funcionou. Muito mais coisa não funcionou do que funcionou, só que isso estava estabelecido desde o começo. No caso agora do Cubo, com o Itaú e com a Redpoint, esse modelo do Cubo, ele é um modelo de uma experiência que a Redpoint Ventures tem na China e no Japão. Então a gente pegou esse modelo como benchmark, a gente fez uma viagem para vários lugares e foi anotando coisa. É tudo assim. A gente está seguindo o effectuation na lata. A gente tem uma hipótese. A gente tinha uma hipótese há 2 meses e meio atrás que a gente ia preencher essa lacuna de mercado de um local físico para as pessoas se conectarem, que isso ia criar valor. Hoje já não é uma hipótese. Hoje isso já é uma realidade. Então, assim, hoje eu afirmo sem vergonha que qualquer um de vocês, quando for no Cubo, vai encontrar gente legal, vai fazer um papo legal e vai sair de lá melhor do que entrou. Ponto. Então, assim, não é uma hipótese, é uma realidade. Qual que é a outra hipótese que a gente está levantando? Toda hora a gente levanta novas hipóteses. A nova hipótese que a gente está levantando agora, que a gente está trabalhando bem forte, é essa questão de gerar negócio. Como que a gente consegue acompanhar que a gente realmente está gerando negócio entre startup e grandes empresas? Então, isso que a gente está trabalhando agora. Começar a traquear isso. Começar a traquear isso, ver se é uma realidade, ver se a gente está certo, ver se está errado. E daqui a 6 meses, se eu voltar aqui, eu posso falar se deu certo ou se deu errado. Mas hoje eu não sei se vai dar certo ou se vai dar errado. Espero que dê. Muito legal. Eu já fiz um monte de perguntas, vou abrir para o pessoal que quer perguntar hoje. Quem tem pergunta para o Flávio e quem pode me ajudar com o microfone com a galera?
Tudo bom, Flávio? Boa noite. Eu já cheguei a conversar com você há 1 ano e meio atrás, você não lembra, porque na verdade eu estava montando uma startup de moda, procurei o CEO do Fashion Me, achei você e marquei uma conversa do Skype com você. Fiquei feliz que você não me xingou, nada, então acho que eu abordei de um jeito certo. Você não pediu para eu assinar de... Não pedi. Pra vocês terem ideia, só um parênteses. Eu acho uma sacanagem quando o pessoal chega no lembro, eu me sinto mal. Porque eu cheguei a conversar com você e não sei o que, há tanto tempo atrás. O Cubo, ele abriu no dia 10 de setembro. O Cubo abriu com 34 empresas. Para a gente selecionar as 34 empresas, eu falei ao longo de julho, agosto, 3 meses, eu falei com 360. Até hoje, eu já falei com mais 100, 460, o Cubo tem 40. E todo dia eu tenho pelo menos 3 reuniões com empresa. Então assim, tá começando a ficar difícil lembrar das pessoas. Mas então, tirando o comentário, a minha pergunta assim como eu estou começando essa startup, estou começando com um time, com 2 pessoas da mesma formação. Você falou que ia comentar quais foram os desafios, as dificuldades de começar com um time com a mesma formação. Qual que é a sua formação? Engenheiro de computação. Eu e o Renato, a gente tinha exatamente a mesma formação, que é Ciências da Computação, e os dois fizeram MBA. Eu fiz na GV, ele fez no INSPER. Assim, exatamente igual, os 2 técnicos, os 2 programadores, os 2 começaram como estagiário, os 2 cresceram na carreira, assim, muito parecido. E a gente fez um site de moda para as esposas sem entender porra nenhuma de moda. Então, assim, a gente se dá bem até hoje. Hoje o Renato se mudou para São Francisco, está morando lá super bem. Eu passei um final de semana de família com a família dele, foi super legal. Mas no dia a dia do Fashion Me, a gente queria colocar a mão nas mesmas coisas. Por mais que a gente falasse, muitas vezes eu falava, agora eu vou cuidar do comercial, porque eu tenho mais contato no mercado, ele cuida do desenvolvimento. Ou às vezes a gente invertia. Ou ele vai cuidar mais do financeiro, eu cuido não sei o quê. Vira e mexe, a gente estava colocando a mão na mesma coisa. Os 2 estavam dando pitaco no produto, os 2 estavam querendo direcionar o produto para um caminho, os 2 estavam dando pitaco em arquitetura, os 2 estavam dando pitaco num monte de coisa que os 2 entendem muito, mas não dá para ignorar a opinião dos 2. Mas fez falta, em vários momentos, a gente não ser igual. No sentido de alguém não ter... Assim, para ser bem sincero, chegar um momento que um dos 2 não tinha um contra-argumento para que o primeiro batesse na mesa e falasse, chega de discutir, vai ser assim. Porque tinha que ter hora que alguém tinha... isso acontecia. Às vezes eu vencia o Renato pelo cansaço, ele me vencia pelo cansaço. Os 2 têm muito argumento, contra-argumento para algumas definições, mas isso atrapalhou. Hoje, quando eu falo com empreendedores, eu falo, olha, o que é seu negócio? O que é o negócio que você está desenvolvendo? É um app de moda voltado para os lojistas do setor que estão na rua. O meu intuito é basicamente o mesmo intuito que o do Fashion Me faz, só que eu quero trazer as pessoas para a loja física. Tá, quem da sua equipe é sócio que já foi de loja física? Ninguém. Tem que arranjar. E isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês foram atrás de alguém que entendesse de moda, daí em algum momento para... A gente foi... a gente sofreu demais. Teve uma época que a nossa linha de receita era de marketing, e eu deixei de ganhar muito dinheiro porque eu não sabia falar marketing, eu sou engenheiro. A gente trouxe uma pessoa de moda que eu não aturava aquela pessoa porque a gente não fala a mesma língua. Assim, é muito complicado. Quando você fala com investidor mais experiente, por mais que eu esteja nisso desde 2008, então já fazem 7 anos, quando tem investidor, e investidor ele vê muita empresa, e eles são experientes, eles falam, você tem que ter um time complementar, tem que ter um cara que já tenha essa experiência no mercado, que já tenha passado por essas dores, e blá 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 blá. A gente acha que é blá blá blá, mas não é blá 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 não. Então assim, hoje se eu fosse fazer diferente, eu teria como sócio um cara do mercado de moda, eu teria como sócio talvez um cara do mercado publicitário, se bem que não, porque a publicidade vai morrer, mas daí essa é outra história, do jeito que a gente conhece. Mas eu teria talvez mexido no negócio. Minha sugestão para você, eu acho que tem que trazer um cara que já sofreu a dor que você quer resolver,
nem que não seja como sócio, mas como advisor no mínimo. Valeu, obrigado aí, Flávio. Tudo bem, Flávio? Cara, eu vi pelo seu currículo que você tem uma formação acadêmica em computação e você tem um MBA também. E eu estou prestes a começar um MBA a partir de janeiro e eu queria saber, assim, da sua perspectiva de empreendedor, quais são os maiores takeaways que você tem do seu MBA? Eu fiz o MBA, na verdade, para crescer na carreira corporativa, tá? O maior takeaway de qualquer coisa que você faz na vida é a sua rede de relacionamentos. Até hoje, eu mantenho viva a rede de relacionamentos que eu fiz no MBA, mas na época, a minha pretensão era, eu estou num cargo de gerência prestes para ir para uma diretoria América Latina, quando a empresa brasileira foi comprada pela uma empresa americana. Eu sou um nerd total, programador, não sei olhar as pessoas nem no olho, eu era completamente introspectivo. E o MBA para mim foi um divisor nas águas que eu deixei de ser o nerd introspectivo. Assim, foi espetacular. Para mim ele mudou minha vida. Mas não era com a consciência de ser empreendedor, era com a consciência de virar o melhor gerente na época. Mas a rede de relacionamento é o mais importante. Eu imaginei que tivesse a ver com a carreira corporativa, mas assim, depois na sua experiência, na sua carreira como empreendedor nas empresas que você fundou, alguma vez você se utilizou dessa rede para algum motivo, tem algum episódio? Eu utilizo da minha rede todos os dias, todas as horas, todos os momentos, e é o maior ativo que eu tenho na vida. A rede em tudo. Assim, eu me arrependo às vezes de não ter feito um MBA fora. Eu acho que agora eu não vou nem ter tempo talvez de fazer, talvez eu largue tudo e faça, não sei também. Mas enfim, hoje eu posso dizer que eu tenho quase uma rede, eu tenho uma rede tão grande, tão boa quanto alguém que fez um MBA fora, em Stanford, onde quer que seja. Mas usar a rede de relacionamento é uma das melhores características que você pode ter para qualquer coisa na vida. Então isso é extremamente importante. Perfeito, obrigado. Próximo. Aliás, eu só estou aqui onde eu estou, só estou fazendo o que estou fazendo hoje, única e exclusivamente por causa de rede de relacionamento. E eu só sei fazer rede de relacionamento por causa do MBA, porque ele me mudou. Bom, enfim. Ligando os pontos. Aqui, boa noite. Oi. Eu queria saber sobre empresas que não nasceram como uma startup. Imagina uma empresa de tecnologia que nasceu aí há 15 anos atrás, mas está querendo se renovar, querendo entrar no meio. É vista com bons olhos como investidor, se é possível, ou se não nasceu como uma startup, não consegue entrar no meio de investidor, de crescimento rápido. Vamos lá, o quão grande é a empresa? 50 funcionários. Tá, 50 funcionários já é mais ou menos grande. 50 funcionários a empresa já tem cultura, tá? E para mim, 50 funcionários, ela cai na mesma coisa que eu falo para uma grande empresa que vira para mim e fala: ah, mas eu queria funcionar como se fosse uma startup. Ah, porque a gente tem programa de intraempreendedorismo. Ah, porque eu peguei uma sala, eu reformei igual ao Google. Puta, eu acho uma besteira isso daí, uma besteira total. Para mim, a única coisa que funciona para trabalhar que nem uma startup é uma grande empresa ou uma empresa de 50 funcionários, pegar os 3, 4 melhores funcionários, despedir eles, dar 2 milhões de reais na mão deles e fazer, vai lá e faz. Daqui a 2 anos, ou você faliu ou eu te compro de volta. Então, assim, eu falo isso para várias grandes empresas, porque não dá para você trabalhar na mesma velocidade de uma startup, você tendo uma mãe por trás, você tendo todo um ambiente de segurança e ambiente de, às vezes, de processo, um ambiente que quer que seja, de uma empresa que está um pouquinho mais estruturada. Uma startup é um organismo vivo que ele vai indo para frente chutando o que está na frente, para tentar provar a sua hipótese. E uma grande empresa ou uma empresa de 50 funcionários que já tem uma certa cultura, isso não vai acontecer. Resumo, despede seus 4 melhores funcionários, dá dinheiro na mão deles e fala, vai lá e faz. Tem um caso muito legal que está acontecendo isso, que eu não sei se eu posso falar o nome, mas eu vou comentar do caso. Tem uma empresa que está na Wayra, sendo acelerada pela Wayra, a Wayra aceleradora da Telefônica, muito legal, que é uma spin-off de uma empresa muito grande de comunicação. E essa empresa muito grande de comunicação, que é líder no mercado, ela viu que o mercado dela estava morrendo, dela despediu 4 funcionários,
deu 200 mil reais na mão deles e falou, vai lá e você tem que matar a minha empresa em 5 anos. Cara, acho que você pode falar. Pode falar porque eles fizeram um evento há 2 semanas atrás e deram esse exemplo. Então fala você, porque daí você jogou verde e não pode aceitar. Eu vou falar, mas é a Telefônica que fez isso, não é? Não, não é a Telefônica, é uma empresa que está sendo acelerada pela Telefônica. Não era da Telefônica. Mas a Telefônica tem essa cultura de pegar pessoas, isolar elas. A Telefônica ela está começando a fazer isso também. Para ter um novo negócio. A GE, que é uma empresa de mais de 100 anos, está fazendo isso. Então assim, tem, nossa, todo dia eu falo, hoje foi uma da que está sendo investigada pela Lava Jato, dessas grandes. E ela falou, porque eu fiz uma sala igual do Google. Daí eu falei, porra, você gastou dinheiro, né? Porque é o que o pessoal faz, eles gastam dinheiro para decorar a sala, mas não é isso. Você trabalhar com uma startup, por isso que eu falo voltado ao empreendedor esquizofrênico, não dá para você fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. Olha a minha cara de sono. Meu dia no Cuba, ele começa todo dia. Minha primeira reunião, se alguém quiser marcar reunião aqui comigo, provavelmente, eu não conheço vocês, eu vou mandar um link da minha agenda online, só tem horário em março do ano que vem. E daí vocês vão achar, Flávio é antipático? Não, Flávio não é antipático. A minha agenda está lotada até março do ano que vem. Só que eu tenho uma agenda B, se é para essas reuniões que precisa marcar. E a minha primeira reunião eu marco todo dia às 7 horas da manhã. E a pessoa não acredita que é 7 horas da manhã. E você manda, ela fala, pô, é 7 horas da manhã? É 7 horas da manhã, porque é o horário que tem. Não dá para fazer se você não está de sangue e alma. Você não vai acordar para chegar no lugar às 7 horas da manhã fazer reunião. Não dá. Tem mais perguntas aí. Bom, Fábio, eu tenho uma dúvida sobre o que você falou de validação. Desculpa, fala de novo, eu não peguei aqui. O seu método de... como que você faz para validar a sua hipótese? Você tem alguma técnica, alguma forma específica para isso? Tem. Eu gosto muito do framework da 500 Startups que chama AARRR. Qualquer hipótese que eu tento validar nesses cinco critérios. AARRR. Aquisição, ativação, retenção, receita e referral, que significa indicação. Então, assim, tudo que eu faço, na verdade, eu levanto algumas métricas dentro dessas 5 características, dessas 5 verticais, e acompanho aquelas métricas para ver se o ciclo está sendo fechado. Tem muito material sobre isso na internet, tem os mais determinados, tem um monte de framework. Você tem que escolher aquele que você se acostuma, que você gosta mais e fica na sua cabeça, no final das contas. Mas eu gosto desse. Última pergunta. Oi, Flávio, boa noite. Eu tenho uma empresa de contabilidade que eu entrei de sócio agora no ano passado, ela tem 23 anos já. E em algum momento aí você disse que startup não tem contabilidade e não possui faturamento nos últimos 12 meses. Que é muito difícil isso. Eu queria saber o motivo disso. Lá no escritório a gente não tem nenhuma empresa de contabilidade mesmo, startup, que faça contabilidade. Tá, eu vou reformular o que eu disse. Startup tem que ter contabilidade, mas não tem a contabilidade tão ajustada e auditada por umas Big Five que passaria no processo de homologação de uma grande empresa para virar fornecedora. Assim, quando eu falo com o empreendedor, eu falo que quando ele abre uma empresa, ele tem que fazer o negócio direitinho desde o primeiro dia para não ter esqueleto no armário, mesmo porque uma empresa, uma startup, e eu acredito nisso, todo empreendedor que eu me relaciono, para mim, ele tem que ser um cara que ele quer mudar o país. Ele não pensa em jeitinho brasileiro, não pensa em caixa 2, não pensa em fazer merda, não pensa em nada. Ele quer que todos os desgraçados aí que estão na cadeia, eles apodreçam no inferno. Assim, tem que ser um cara que realmente quer mudar o país. E para mudar o país tem que fazer o negócio direito, independente que fazer um negócio direito aqui nesse país é uma merda. Então, assim, é isso que eu prego com as startups que eu converso, tá? O que eu disse é que a startup, às vezes, ela vai muito mais rápido, e em alguns casos ela não tem os negócios tão organizados, por mais que ela tente, para poder entregar os requisitos de um processo de homologação de uma grande empresa. Foi nesse sentido. Sobre contabilidade em particular. Contabilidade em startup é um desafio enorme. Eu já tive 2 empresas, nas minhas 2 empresas eu achei que eu estava pagando tudo direitinho, bonitinho. Nas 2 empresas eu fui multado. Então, assim, é um negócio
super complicado, e tem várias empresas hoje tentando resolver esse problema para startups. Você falou que na sua empresa de contabilidade você não tem nenhuma startup como cliente, né? Tem muita startup hoje que talvez esse é um nicho de mercado que você possa pesquisar. Eu conheço vários escritórios que eu posso indicar para startups que estão se especializando em startups, que o contador ele consegue discutir modelo de negócio, ele consegue discutir modelo de receita, ele consegue discutir, por exemplo, pagamento de impostos. Todo mundo sempre erra, porque aqui no Brasil não tem jeito, todo mundo erra. Mas é um nicho de mercado super bacana. E as startups, geralmente as startups elas usam muito serviço self-service. Então a startup acaba usando o Nibo, acaba usando o Contazor, acaba usando esses sistemas de gerenciamento contábil financeiro que o próprio startup ela faz, e ela só precisa de um contador para fazer o registro legal, fazer os acessórios lá, os depósitos acessórios, etc. Declarações acessórias. Oi? Obrigações acessórias, isso. Então você vê no cubo das 40 empresas, muitas delas elas só falam com o contador para as obrigações acessórias. Mas é um nicho interessante. Tem uma empresa que está no cubo que chama Agilize, que ele faz toda a contabilidade as a service. Se quiser, o empreendedor ele é super legal, ele chama Camilo, eu te apresento ele para você bater um papo. Quero sim, com certeza. Obrigado. E dá seu cartão depois. Pode deixar. Muito bom. Eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar. Fala pra gente um livro que te marcou, que te ajudou durante a sua trajetória, e algum livro que você fala, puta, galera, vocês têm que ler esse aqui, que é fantástico. Alô? Nossa. Eu fui para Israel há 2 meses e meio atrás, antes do lançamento do Cubo, para conhecer o ambiente de startups lá de Israel. E eu não tinha lido Startup Nation. Eu fui para lá, voltei, li o livro, e eu acho que ele tem ensinamentos espetaculares que Startup Nation, que fala sobre como Israel, que é um país minúsculo, que é um país que não tem mercado consumidor, que é um país que só tem inimigo, só tem guerra, não tem nem solo para agricultura, não tem nada, ele conseguiu se destacar nessa questão de startup. Então eu acho assim, é uma lição que a gente poderia trazer aqui para o Brasil. Eu estou começando a falar dele. Tem versão em português dele, sabe? Não sei, mas não sei. Se tiver, deve ser Nação Startup ou Nação Empreendedora, alguma coisa assim. Beleza. O Google sabe, é só perguntar para o Google. O celular está lá. Claro, queria te agradecer por sair de São Paulo, vir aqui para compartilhar um pouquinho com essa galera que quer mudar o mundo. Acredito que todo mundo saiu aqui melhor do que entrou, assim como lá no Cubo. E obrigado mesmo por colaborar com o ecossistema, que é coisa que você já faz desde lá de trás, faz com o BR no Tech. E estar aqui em Campinas pra gente foi uma grande honra. Então, obrigado. Legal, eu que agradeço, gente. Estou à disposição. Obrigado.